Olá, bom dia. Nós vamos iniciar em alguns minutos, tá? Vamos só aguardar mais uns 3 minutinhos e vamos dar início ao nosso evento de hoje, ao webcast de manutenção. Apenas aguardar uns minutos para que todos entrem no evento e a gente vai iniciar. Gostaria de saber quem já está online, se vocês puderem, por gentileza, escrever no chat, dar um oi aí pra gente saber quem já está presente, por favor, enquanto a gente aguarda. Olá, Tiago, bom dia. Bom dia, Jefferson, Maurício, muito bem. Bom dia, Diomar. Vamos ver, já temos mais participantes, ok. Olá, Luiz Carlos. Bom dia. Oi, Érica, bom dia. Pessoal, só mais um minutinho e iniciamos, ok? Olá, Vânia, bom dia. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, nós vamos dar início ao evento. Enquanto isso, mais pessoas vão entrando, enquanto eu dou alguns recados aqui para a gente iniciar, ok? Gostaria de dar as boas-vindas a todos, agradecer a participação de todos hoje aqui conosco, a mais um webcast de manutenção. Hoje nós vamos focar um pouco na área de prestação de serviços, né? Nosso foco hoje é a contribuição eficiente da manutenção na rotina do prestador de serviço,
tá? Quem vai falar conosco hoje é o Fernando Leite. Ele é analista de negócios aqui da Engie Company, tem vasta experiência no setor, na área de manutenção e viabilidade de softwares de manutenção. E ele vai tratar hoje desse tema conosco durante 35 minutos e nos 10 minutos finais nós vamos abrir para perguntas, ok? Relativas ao tema abordado, tá? Essas perguntas eu quero que vocês prestem atenção no chat de vocês. Pelo chat a gente vai poder conversar, eu vou estar como Engie Company, posso ajudá-los no decorrer da apresentação com qualquer dificuldade com áudio ou alguma dúvida adicional que não seja relacionada ao tema apresentado. Nos 10 minutos finais é que eu peço para vocês guardarem suas perguntas relacionadas ao tema, para que o Fernando possa ler todas de maneira fácil de localizar no chat, para que ele possa responder o máximo possível. Essas perguntas devem ser feitas com a hashtag na frente, tá ok? Tem até um enunciado aí no chat falando sobre isso. Use sempre a hashtag antes da sua pergunta. Assim, ela vai aparecer destacada aqui no chat e o Fernando consegue visualizar de forma fácil e responder a todos, tá ok? Quero deixar claro também que vamos deixar disponível todo o material do evento, slides e gravação. Inclusive, com essa nossa nova plataforma, a gravação já vai aparecer para vocês instantaneamente, logo após o término do evento. Ela aparece nesse mesmo link, tá ok? E mesmo assim, vou enviar para vocês o link do nosso site com todo o material, inclusive os slides. Bom, vocês estão vendo aí uma telinha falando sobre o Engeman, tá, gente? O Engeman é o nosso software aqui de manutenção, né? Nós trabalhamos com ele há um pouco mais de 20 anos, temos clientes em todo o Brasil, América Latina e África, são mais de 1.700 clientes hoje. Somos o software brasileiro mais flexível, né? Temos aí inúmeros clientes hoje que usam o sistema e aprovam e atestam aí a eficiência dos sistemas. Vocês podem ver alguns clientes aí, Senai, Coca-Cola, Boticário, né? Yamaha. Vários outros, a Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz. Temos, entre outros, vários ramos de atividade na parte alimentícia, de energia, hospitalar, né? Então, a gente tem aí uma vasta lista de clientes, de ramos diferenciados que a gente atua hoje. Na nossa webcast de hoje, a gente vai falar do Engeman, a gente vai mostrar telas dele, tá? Para exemplificar várias rotinas aí do prestador de serviço, como tornar eficiente esse trabalho de prestação de serviço em manutenção. Tá ok? Bom, eu vou deixar com o Fernando agora. Desejo a vocês um excelente evento. No final do evento eu volto a falar com vocês e no decorrer do evento estou no chat à disposição de vocês, ok? Muito obrigada e um excelente webcast. Ô pessoal, bom dia. Sou Fernando Leite, sou analista de negócio aqui da empresa Engie Company. Já trabalho há mais de 9 anos aí com manutenção, então tenho uma vasta experiência aí nesse ramo de atividade. Pessoal, manda um oi aí no webcast, aí eu posso ir vendo também quem está online. E se quiser fazer uma pergunta, estiver ali dentro do tema que a gente estiver discutindo ali no slide, pode mandar pergunta também, eu estarei à disposição para vocês, mas no final eu reúno todas para a gente tá falando, ok? Olá Johnny, Jefferson, um bom dia a todos. Pessoal, olá Thaís, Vânio, Lucas, Diomar, Maurício, Engie Company também está aí conosco, né Camila? A Camila está aqui conosco, e a Camila pode também já esclarecendo algumas dúvidas aí com vocês. Pessoal, para que a gente possa saber, né, um pouco mais de serviço é uma atividade, é uma série de atividades de natureza mais ou menos intangível. Né? O que é intangível? A gente pode dizer que é um serviço de manutenção. Você vai até o cliente prestar um serviço a ele, ou você vai fazer locação de máquinas. Né? Então, um tipo de prestação de serviço é o que normalmente não necessariamente acontece
durante as interações entre cliente e empregado de serviço, ou recursos físicos e bens, sistemas de fornecedores de serviços. O principal, né, item de uma prestação de serviço é fornecer uma solução aos problemas do cliente. Então, o cliente tem uma necessidade, você vai oferecer um serviço a ele, é o que define, uma das melhores definições que eu consegui sobre serviços. Mas a gente consegue visualizar algumas outras aqui, por exemplo, que serviço também é algo que pode ser comprado e vendido, mas não consegue deixar cair sobre o seu pé. Vamos dizer assim, é um serviço que você vende, mas é algo que não cai sobre o seu pé. Mas pegando isso daí em 1987, agora pegando uma visão mais atual, por exemplo, aí de 98, o Kotler diz que o serviço possui 4 características peculiares, que distinguem claramente um serviço de um produto físico, que é intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade. Nós vamos tratar cada um desses itens aqui, de como também você pode melhorar a sua manutenção e visualizando esses 4 grandes cenários que definem muito bem o que é um serviço. O foco da nossa palestra aqui, o que eu quero trazer para vocês aqui também, é o seguinte. Olha, o serviço, seja ele puro, né, como se diz, somente você levar a sua mão de obra, ou seja um valor agregado, ele representa uma parte considerável da economia do mundo. Então, nós podemos dizer que a economia mundial vem muito de serviços. Aqui, estatisticamente, que eu consegui visualizar, no mundo é cerca de 70% da economia. No Brasil, chega a uns 56%, segundo o IBGE. Isso aí é um resultado, né, de envolvimento de várias empresas com serviços e uso estratégico da sistematização para que você possa desenvolver com qualidade um serviço para conquistar a satisfação de um cliente. Então, se você tem um sistema, você consegue satisfazer as necessidades melhores do cliente. O objetivo, né, das empresas de serviços é o quê? É atender da melhor maneira possível os seus clientes, mas para isso, né, para que isso ocorra, faz necessário a busca constante do aumento da qualidade ofertada. Então, o que a gente pode visualizar aqui? A gente pode visualizar a empresa de vocês. Então, existe a empresa. Dentro da empresa, você tem um sistema, a sistematização, você tem um histórico, você possui gráfico, você possui indicadores, informações essenciais para que você possa oferecer para o seu cliente, para que você possa atingir o foco dele, para que você tenha a necessidade latente do seu cliente. Você vai lá, busca o objetivo dele. Se você oferecer isso com qualidade, se você demonstrar satisfazer o cliente, né, com esse ciclo de informações, consequentemente, o que vai acontecer? Aquela propaganda, boca a boca, um cliente satisfeito, conta para outro cliente satisfeito, que vai contando para outro, e isso daí, consequentemente, você consegue aumentar a sua capacidade produtiva, você consegue oferecer mais informações gerenciais para os seus clientes, e para que você possa visualizar isso de uma forma mais estratégica dentro do Engeman, eu coloquei aqui inicialmente algumas telas do sistema para que você veja o que é a sistematização estratégica. Inicialmente, um cadastro do seu cliente. Pessoal, muita gente comenta, eu trabalho com Excel, Excel é muito bom, Excel me ajuda, Excel é ótimo. Mas assim, vai lhe atender no gerenciamento de no máximo 15 clientes. Se você tem uma carteira de 15 clientes,
ótimo, trabalhem com Excel. Excel é vantajoso. Mas se você já tem mais de 15, você já começa a ter algo mais complexo. E se você perder uma planilha, você acaba perdendo todo o seu escopo, todo o seu histórico. Então, inicialmente, um cadastro de clientes, onde você coloca contato, telefone, e-mail de cada um deles. Você ter um controle de SLA e contrato para cada um dos seus clientes. Para quem conhece aí SLA, né, Service Level Agreement, dentro do Engeman, ele tem todo o controle do contrato, do tempo de atendimento, as variáveis, quais equipamentos têm contrato de SLA ou não. Então, igual a gente diz aqui na nossa propaganda, o combinado não sai caro, desde que seja cumprido à risca. Se você tem um cliente e ele demanda você tempos de atendimento, é necessário você ter um controle de um programa, ou até mesmo em Excel, que lhe alerte cada um desses itens. Mas não somente, né, o programa aqui... Desculpa, pessoal. Não somente o programa, né, para você fazer o controle dos seus clientes, mas você também tem que ter o seu controle interno. Olha, deixa eu voltar aqui nos nossos indicadores. Isso. A gente consegue visualizar aqui, olha, indicador de custo de atendimento dos equipamentos desse cliente. Quanto lhe custa você se deslocar e até o cliente, fazer uma manutenção? Isso daí compensa em relação aos seus contratos? Quantos serviços você tem aberto, fechado, cancelado? O valor do contrato menos o que você gasta de manutenção. Então essas informações aqui dentro do sistema, você consegue ter o controle por indicadores de desempenho. E além de você conseguir visualizar cada equipamento do cliente, cada informação, você também pode cadastrar esses equipamentos do cliente, fazendo uma árvore de agrupamento sobre nível pai, nível filho. Eu vou trazer aqui para vocês justamente essa informação, que é a solicitação de serviço via web. Então, quer dizer, você já tem o seu cliente cadastrado, você já tem valores do seu contrato, você já definiu o tipo de serviço que o seu cliente trabalha. Você pode disponibilizar para ele um canal de comunicação. Esse canal de comunicação, né, prestação de serviço, pode ser in-site, você vai até o cliente e faz a manutenção. Outsite pode ser nas suas instalações, enfim. Quanto mais informações você possuir dos seus clientes, mais os seus clientes irão depender de vocês. Então, se você consegue prestar um bom serviço e seu histórico ficar armazenado dentro de um banco de dados confiável, você já pode garantir que o seu cliente vai estar junto com você a todo momento, ok? Voltando naqueles nossos 4 itens, né, que a gente comentou antes, que é o que define um serviço? É intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade. A intangibilidade, né, é a comunicação com o cliente, deve demonstrar uma confiança, deve apresentar um canal de fácil comunicação e acompanhamento. O acerto, né, a combinação dos termos da compra do serviço é feito previamente à sua execução. Os consumidores não podem ver o seu resultado com antecedência. Então, por exemplo, se você vai comprar um serviço, não tem como você visualizar se aquele serviço, né, igual, por exemplo, você vai comprar um carro. Você pode entrar no carro, pode fazer um test drive dele. Agora você vai comprar um serviço, tem como fazer um test drive antes? Então, isso daí depende muito, né? Gera muita incerteza, muita insegurança por parte de quem está comprando o serviço. Agora, para você reduzir esses sentimentos, né, essa parte aí de insegurança, incerteza, você conseguir pegar alguns sinais, né, algumas evidências. Por exemplo, eu te ofereço no ato da compra
um canal de comunicação via web. E esse canal de comunicação você pode me solicitar serviços para que eu possa cumpri-lo dentro de um contrato. Ou serviços que não estão no contrato e podem ser orçados separadamente. Você oferecer um canal de comunicação para um cliente, isso é muito satisfatório. A gente pegando aqui também, olha, para o Parasurman, né, e Barry também, eles falam em 1985, a qualidade de um serviço é medida levando-se em consideração quanto da expectativa do cliente é preenchida pelo serviço oferecido. Ou seja, em relação à conformidade esperada pelo consumidor, medida numa base consistente. Então você tem que ter uma base consistente para que você possa oferecer ao seu cliente algo que não dê o sentimento de incerteza a eles. Olha, após, por exemplo, uma solicitação via web, o que você vai fazer para o seu cliente? Gerar uma ordem de serviço ou gerar um orçamento. Você pode visualizar aí na tela que eu tenho um modelo de ordem de serviço aqui. Agora, se você quer ter mais confiança, passar que você é uma empresa que investe em tecnologia, você vai eliminar o papel e vai demonstrar para ele que você consegue fazer tudo por dispositivos móveis, por mobile, por coletores de dados. Então, para quem possui dispositivo iOS, a gente consegue trabalhar com iOS, com Windows e Android. No iOS, ele já está disponível dentro da Apple Store. Então, quem tiver aí com iOS pode entrar lá, digitar em Geman e fazer o download. Quem quiser testar o Android, é só me mandar um e-mail que eu mando o APK do demonstrativo para você fazer o teste. Então, imagina você chegar no seu cliente e ele fez uma solicitação online, via web. Você pegou essa solicitação, transferiu para um dispositivo móvel, chega até no seu cliente, tira uma fotografia da manutenção que você fez. Manutenção, eu digo assim, serviço, né? Vamos dizer serviço. Porque a gente pode fazer um serviço de limpeza, pode ser uma jardinagem, pode ser uma calibração, pode ser uma manutenção corretiva, preventiva, preditiva. Então, vamos pensar em todos os tipos de serviços que você vai gerar uma ordem de execução. Então, essa ordem de execução você já pode lançar aqui dentro do sistema. Dentro do Mobile, olha, eu tenho ali um coletor mais robusto também, que o objetivo de você trabalhar eliminando papel é prevenir as falhas nos equipamentos ou sistemas através de acompanhamentos gráficos no Engeman, de parâmetros diversos, permitindo a operação contínua do equipamento do seu cliente pelo maior tempo possível. Então você pode trabalhar tanto com o celular touchscreen, né, algo mais sensível, vamos dizer assim, frágil, não era sensível, queria dizer frágil. Algo mais frágil, ou você pode trabalhar com equipamentos mais robustos, igual esse daí ao lado, que é um coletor de dados mais robusto, que já roda Android também. Então você pode estar transferindo os dados todos em papel para um dispositivo móvel. E quando você faz essa evolução aqui dentro do sistema, você vai levar uma confiança para o seu cliente bem melhor. Então, por exemplo, quando você gerar um relatório, você já tem todas as informações dentro de um banco de dados. Quando seu cliente pedir, eu quero visualizar a manutenção que você realizou mês passado. A manutenção que você fez no mês passado está dentro do sistema com histórico. Então, você possui todos os dados aqui dentro do Engeman. E após você realizar a execução do serviço, você tem o quê? A possibilidade do seu cliente avaliar o serviço que foi realizado. A avaliação do serviço que foi realizado, se vocês conseguirem visualizar aqui, igual, por exemplo, Tiago, eu acho que você está perguntando, e o Windows Phone, né?
O Windows Phone também a gente consegue trabalhar com ele, mas a gente ainda não tem um demonstrativo que eu possa lhe enviar. Android eu tenho um APK que eu posso mandar e o iOS já está lá na Apple Store. Agora o Windows Phone não tem como você fazer um teste antes nele. Somente no Android e no iOS que a gente liberou demonstrativos. Até mesmo pela demanda maior que a gente tem nessas duas plataformas. Eliminando o papel, a aprovação de um serviço no seu cliente é realizada de forma online. Então, por exemplo, voltando naqueles 4 itens que eu vou focar aqui também, vou falar na inseparabilidade. Inseparabilidade é o que? Não se separa, né? Então, é uma característica peculiar do serviço em relação aos seus produtos físicos, isto é, os serviços são inseparáveis de quem o executa. Se você é o prestador de serviço, você que vai lá executar o serviço. Agora, o serviço que foi feito, né, precisa de uma avaliação. O seu cliente pode aprovar ou reprovar o serviço que você realizou. Isso daí também de forma web para o seu cliente. Olha que interessante, o cliente solicitou o serviço via web. Você vai lá através de um móvel, executa. Ele aprova ou reprova o seu serviço através da web também. Essa característica, né, associada ao fato que os serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, né? Então você produz ali o serviço na hora, ali com o seu cliente, faz com que os serviços, né, que o cliente esteja presente, haja uma interação entre você e o cliente. Agora, se o cliente também não está presente, ele precisa saber se foi realizado, ele precisa ver se foi bem atendido. Então, se ele está ali de cima, ele está acompanhando. Nem é muito bom deixar o cliente em cima do serviço, não, que é um aprendizado também a ele, né? Por isso que é interessante você ou deslocar o equipamento até a sua unidade, até uma sala, que você mantenha a sua credibilidade, o seu segredo no serviço, né? Então, essas informações aqui dentro do sistema, você também pode solicitar ao seu cliente fazer uma aprovação ou uma reprovação do seu serviço. Falar que ele quer um outro serviço, falar que está tudo ok dentro do processo. Agora, Dias, em 2003, relatam que os serviços podem ser diferenciados e classificados de acordo com algumas características como a tangibilidade, receptor direto do benefício, customização do processo, relacionamento com o cliente e previsibilidade da sua demanda. Essas informações aqui, o que você pode fazer de diferente para que você possa se destacar no mercado mesmo, você ter um plus, justamente é o que? Relatórios, que você já consegue mandar para o cliente informações que ele fique mais tranquilo dentro de uma auditoria. Então o cliente terá uma auditoria dos equipamentos dele. Os relatórios estão com quem? Com você. Você consegue mandar para ele, por exemplo, aqui na tela, eu tenho um MTBF e um MTTR, que são relatórios aqui um pouco mais antigos, né? Mas ainda faz parte da cultura de manutenção, que é o tempo médio entre as falhas e o tempo médio para reparo do seu equipamento. Então, você saber de quanto em quanto tempo eu tenho uma falha, de qual é o tempo que eu gasto para reparar esse equipamento. Então, se a gente observar essa última coluna aqui, eu tenho um tempo médio entre falhas de 102 horas e eu tenho um tempo médio para reparo de 4 horas. Então, olha, a cada 102 horas o meu equipamento tem uma falha. A cada 4 horas eu consigo repará-lo aqui também. Com reabertura de OS, sim, o Enjamin faz abertura, reabertura das ordens de serviço. Então tem como sim a gente estar trabalhando com vários tipos de ordem de serviço
dentro do Engeman. Então, a partir de reabertura da OS, você fechou, você vai lá, por exemplo, deu um problema, né? Foi lá e executou o serviço, o cliente reprovou, você reabre aquela ordem de serviço para você fazer. Eu ia citar um pouco aqui mais para frente, mas, quer dizer, citar isso daqui até agora mesmo, né? Que é a nossa variabilidade, né? Que a variabilidade, um funcionário pode ser eficiente e atencioso em algumas ocasiões e ineficiente e desatencioso em outras, na medida que varia o seu humor, que varia, por exemplo, circunstâncias profissionais dele, uma empresa ou outra. Então, quer dizer, ele tem um relacionamento melhor numa empresa, pior na outra. Então, essa parte de reabertura de ordem de serviço é importante, até mesmo para que você possa prever cada uma dessas variabilidades que você tem dentro da sua execução de serviço. Você trabalha direto ali com a sua mão de obra. Então, a sua mão de obra é o que faz a variação do seu serviço. Aqui é uma tela de histórico. O que eu tenho no histórico? A data que eu fiz o serviço, o que foi relacionado. Por exemplo, se eu pegar aqui mais abaixo, eu tenho o meu serviço, eu tenho a troca do rolamento por uma ocorrência de trinca, a causa foi um desgaste, foi realizado no motor, material, um rolamento. Então já consigo visualizar todos esses itens aqui dentro de históricos, consigo elaborar cronogramas de manutenções, então consigo ver aqui dentro do sistema quais são os meus cronogramas, consigo ver, né, qual cliente eu posso atender em um dia, qual cliente eu posso atender no outro. Esse daqui é o nosso modelo de ordem de serviço, né, se você quiser imprimir ela, mas a gente sempre indica evoluir, né, para um dispositivo móvel, e todos os relatórios do Engeman podem ser adaptados. Agora, eu quero falar aqui para vocês sobre um item que vai gerar mais lucro para vocês. Um item que pode gerar mais lucro em uma prestação de serviço, para o Júlio Nassif, em 2001, considere-se que o RCM, aplicado corretamente aos sistemas de manutenção existente, reduz de 30% a 70% a quantidade do trabalho de rotina. Intervenções de emergência no cliente de 10% e 30% do total de tarefas de manutenção e gestão de ativos. Eu estou pegando esse item aqui, o RCM, porque é uma prática nova, nova não, ela é bem antiga, mas ela está crescente no país todo. Então, se eu pegar aqui, há 5 anos atrás, eu ainda já trabalhava com manutenção, o que o pessoal gostaria de saber era MTBF, MTTR, periódica e histórico. Se eu falei grego para alguém, me desculpe, mas é o tempo médio entre a falha de um equipamento, o tempo médio para reparar um equipamento, manutenção periódica, aquela mensalmente, a cada 15 dias, e histórico do que foi realizado. Hoje, se você chega numa empresa, ela vai virar para você e falar assim, eu quero trabalhar com RCM. RCM, né, é algo que você pode levar para o seu cliente como uma inovação, e dentro dessa inovação é para você fazer o gerenciamento das falhas da seguinte maneira: como um equipamento pode falhar e o que pode causar essa falha em um equipamento. O Kleber, você perguntando aqui se uma ordem de serviço, o custo gasto na execução da atividade é citada na ordem de serviço. Sim, você tem o custo na ordem de serviço, o custo do serviço, o custo da mão de obra e o custo do material. Então, a partir de uma ordem de serviço, é onde o Engeman gera orçamentos também. Você coloca o valor do serviço, o valor da mão de obra e o valor do material. Esses 3 custos é que geram os custos de manutenção dentro do sistema.
Agora, o RCM, né, pegando aqui a nossa última parte do que define o serviço, que é a perecibilidade, quer dizer, um serviço, né, essa última característica aqui mais marcante do serviço, é que o serviço não são perecíveis. Mas não quer dizer que eles não são perecíveis, que você não precisa se atualizar. Então, o que eu quero dizer? Você não tem como você estocar. Vou estocar ali umas preventivas e depois vou vender para o meu cliente. Então, isso pode representar um sério problema para uma empresa que presta serviço quando a demanda é flutuante. Por exemplo, quando acontece com empresas que lida com algo irregular. Eu tenho se monta uma estrutura, né, para suportar grandes picos de serviço e depois você não consegue manter, né, esse grande quadro de funcionário quando os serviços diminuem. Então, vamos dizer assim, você faz uma grande estrutura para suportar grandes serviços. Exemplo aí da Copa, né? A Copa gerou uma grande demanda. Quem contratou o funcionário, né? Esse funcionário teve que ser remanejado, teve que ser alterado. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar adotar, né, uma estratégia flexível, que se enquadra em cada situação. Por exemplo, para ilustrar, né, isso daí é até mesmo, além da Copa, é o transporte urbano. Então, por exemplo, quando eu estou viajando, por exemplo, eu preciso trabalhar com um veículo muito, né, por exemplo, em férias, e fora de férias eu posso ter uma quantidade de veículos menores, eu posso demandar veículos a outros lugares. Então, para lidar com isso, né, o que eu quero dizer dessa perecibilidade? É que você tem que visualizar aonde você pode trabalhar. Por exemplo, posso trabalhar com funcionários parcialmente, contratar uma mão de obra temporária, fazer vínculos empregatícios, para que eu possa atender essa flutuação. Então, se eu for trabalhar, por exemplo, agora com manutenção centrada na confiabilidade, que é o RCM, o que eu posso fazer com os meus funcionários? Eu posso pegar funcionários temporariamente para que eu possa levar essa ideia nova. Eu não estou trabalhando mais com algo antigo, algo que já foi perdido, né? Então, a perecibilidade é você inovar um método de fazer o seu serviço. Tudo é novo, tudo é possível inovar. Manutenção é a mesma coisa? É manutenção preditiva? É manutenção corretiva? É manutenção preventiva? Sim, é a mesma coisa. Mas olha o que o RCM pode trazer aqui para nós. Inicialmente, uma análise de falhas. Essa análise de falhas aqui, dentro do sistema, eu consigo mostrar qual que é a causa raiz de cada um dos problemas que eu visualizei dentro do cliente. Então consigo, estava visualizando aqui, mas é uma pergunta de reabertura, sim. Sim, já trabalho, já foi mencionado. Obrigado, Thiago, por ter falado ao Lucas aí. Então, sim, ele trabalha com reabertura de OS. O que a gente pode fazer? Eu consigo analisar aqui e chegar até uma causa raiz de um problema. Eu consigo visualizar quais foram os principais equipamentos no cliente que deram problema. Então, o cliente chega ali, se ele questionar para você, qual é o meu equipamento mais crítico? Você consegue responder isso para ele. E você consegue visualizar também dentro do sistema até onde chegou o problema. Por exemplo, teve uma queima por curto-circuito, você fez uma revisão dentro do equipamento. Você consegue chegar a esse nível de detalhe
aqui dentro do sistema. Uma vez que você analisou, né, os dois aspectos da falha, como que falhou e o que falhou, parte a identificação do modo de falha. Uma vez que só a compreensão exata desse processo pode levar a uma ação que impeça a sua ocorrência. Então, por exemplo, eu tive um erro, tive uma falha. O que eu posso fazer para impedir que essas falhas ocorram? Olha, para que eu possa impedir que essas falhas ocorram, aqui dentro do Engeman, além da gente trabalhar com periódica, com corretiva, nós temos aqui um tipo que chama eventos em serviços. Eu posso colocar a cada 30 dias, se eu tiver 3 ocorrências de aquecimento, o Engeman gera um alarme. E esse alarme, por exemplo, o sistema já vai te falar, olha, você já teve 3 vezes aquecimento nesse mesmo equipamento. Então você pode fazer essa coleta por mobile, chegar no cliente, fazer uma preditiva, né, uma rota de inspeção dentro dele. Então, é como você pode trabalhar também dentro do RCM no modo de falha, evitando, né, que você tenha essas ocorrências. Deixa eu ver aqui, Kleber. Você trabalha numa empresa, né, de parcerias que fazem manutenção preventiva e corretiva no cliente. Eu consigo avaliar o atendimento feito por eles, fazer gestão dos fornecedores, no critério de qualidade de serviços? Então, sim, você pode fazer uma avaliação dos serviços que foram realizados e você pode avaliar qualidade, eficiência, limpeza. Então, você pode solicitar, né, que o seu cliente lhe informe também, dê notas sobre isso. A Camila está me alertando aqui que o nosso tempo está quase estourando. Então, quem mandar alguma pergunta daqui para frente, eu vou responder ela no final, tudo bem? Então, pessoal, com esse conjunto, né, de informações, por exemplo, a gente está falando de RCM, manutenção centrada na confiabilidade. Então, com um conjunto de informações, é possível o estabelecimento de ações de manutenção preventiva, preditiva e detectiva em função da importância de cada falha em cada equipamento. Então, quando eu tiver um acúmulo de falhas em um equipamento, eu posso startar uma manutenção preventiva. Eu posso, aqui justamente, onde que a gente fala, que se as consequências da falha são significativas, alguma coisa deve ser feita para evitar mais ocorrências ou minimizá-las. As 3 ações principais a se trabalhar manutenção preditiva ou manutenção sob condição. Manutenção preditiva, pessoal, é uma manutenção de análise. Então, é você fazer, por exemplo, a medição de um óleo, é você avaliar a temperatura de um equipamento, a vibração. Então, é você coletar várias informações e, a partir dessas informações, eu vou até explicar direito essa preditiva num gráfico ali mais para frente. Nós temos também a manutenção preventiva, com tarefas programadas de restauração. Então, a preventiva é que você vai lá e troca. Você não espera, por exemplo, uma análise e depois dessa análise você vai tomar uma ação. Não, a preventiva você, a cada 5.000 quilômetros, eu vou lá e troco o óleo do meu veículo. E também a preventiva com tarefas programadas de desgaste. Então, pode ser tanto de restauração como também de substituição. São os itens mais importantes para a gente trabalhar. Agora, a RCM, que é a manutenção preditiva, que a gente está trabalhando com ela, eu gostaria que vocês avaliassem esse gráfico aqui junto comigo. Eu tenho uma condição do equipamento, que está aqui na vertical, e o tempo de vida do equipamento que está na horizontal. A gente começa com o equipamento ali normal, aí a gente tem o primeiro ponto, o ponto onde a falha começou a ocorrer nesse equipamento.
Não necessariamente por idade, pode ver ali que o tempo ele ainda é um equipamento novo. Mas dentro desse período, você já começa a monitorar o seu equipamento. Então, depois tem um outro ponto onde a falha começou a ser onde que a falha começou a ser detectada, né, que é uma falha potencial. Essa falha potencial por exemplo, o equipamento começou a dar uma falha, começou a apresentar ruídos. Mas na falha potencial é onde o equipamento, além de ruídos, ele começou a apresentar um vazamento. E na falha funcional é onde o equipamento já está crítico, já está, por exemplo, improdutivo. Então, esse período entre a falha potencial e a nossa falha funcional é o tempo de monitoramento do equipamento. Esse é o conceito do RCM. Você começa a monitorar um equipamento. O RCM não é aplicado em toda a planta do cliente. Você vai vender esse serviço a um equipamento de um cliente, onde você vai começar a acompanhá-lo através de gráficos, começar a fazer coletas, traçar gráficos de falha potencial até falha funcional. E esses gráficos, igual eu mostrei ali, eu quero detalhar ele dentro do Engeman. E como que eu detalho ele dentro do Engeman? Eu posso, dentro de um móvel, realizar coletas no meu cliente e depois de ter essas coletas, lançá-las dentro do sistema e conseguir avaliar o gráfico do Engeman. Então, essa tela aí é do gráfico onde a gente consegue ter a curva da falha funcional até a falha potencial, é onde está destacado ali de vermelho, tem um ponto azul e um ponto vermelho ali. E se vocês conseguirem ver um pouco ali na legenda, está escrito: o ponto vermelho é onde está a próxima manutenção, que é aquela falha crítica. E o de azul é o limite do alerta, quer dizer, o Engeman ele vai te dar um alerta falando assim: atenção, esse equipamento do cliente já é crítico. Então, e depois nós temos ali a parte vermelha, que é justamente a parte da próxima manutenção. Sim, Luiz Carlos, essa curva PIF, né, é justamente essa daqui que você está visualizando na tela, e dentro da tela aí é esse gráfico que a gente consegue trabalhar com ele. Então o Engeman sim, ele gera esses itens. Eu quero só citar os benefícios que o RCM vai trazer. A Camila já está me alertando aqui do tempo, mas olha, aprimoramento do desempenho operacional. Então você está monitorando as falhas do equipamento até uma falha crítica, você tem um melhor desempenho operacional. Você tem maior custo-benefício. Então cada um dos itens que você vai oferecer para o cliente, ele vai ter um maior benefício dentro dos seus maquinários. Você consegue também prover, através do Engeman, de procedimentos, melhorias nas condições ambientais e de segurança. Então você consegue indicar uma forma correta de descarte, a utilização de EPIs dentro do sistema. Você oferecendo um RCM para o seu cliente, você vai conseguir oferecer para ele um aumento de vida útil dos seus equipamentos. Então você já possui dentro do Engeman uma longevidade para cada um dos equipamentos. Um banco de dados confiável. Então tudo que o seu cliente precisar de histórico, de informação, de gráfico, você vai conseguir gerar para ele. Então o Engeman ele possui um banco de dados confiável, onde você consegue oferecer essas informações para ele. Então, com o Engeman, você tem um banco de dados confiável, você consegue oferecer para o seu cliente informações gerenciais, técnicas, gráficos,
por você concentrar tudo dentro de um banco de dados mais acessível. Você não está trabalhando com Excel, é um banco de dados e essas informações ficam mais apresentáveis aos clientes. Com a sua equipe, você não está mais trabalhando, por exemplo, naquela parte de apagar incêndio em um cliente. Você está provendo melhoria para o seu cliente. Você está indo além da solução dele. Então você vai trazer maior motivação para a sua equipe, maior motivação pessoal. Quando você trabalha com RCM também, você compartilha os problemas de manutenção com a sua equipe. Você traz o cliente para junto de você, mais perto, onde você está provendo uma melhoria geral. Não é somente um apagar incêndio ali para ele, mas é algo também que você tem maior compartilha mais as informações aí dos problemas de manutenção. E a gente também tem a geração de maior senso de equipe. Então, a equipe fica mais unida, a equipe não está somente levando, vamos dizer assim, pauladas dos clientes. Chegando lá, isso está com problema, isso está com problema. Não, você tem um maior senso de equipe porque você está provendo uma melhoria. Então, você consegue trabalhar mais com a sua equipe. Um dos itens importantes aqui do RCM é que ele é uma ferramenta pontual. Por ele ser uma ferramenta pontual, ela é mais bem aplicada em áreas selecionadas ao invés da planta toda do cliente. Então, vou te dar um exemplo. Você trabalha com manutenção de ar-condicionado. Então, você vai escolher as áreas mais críticas. Você trabalha com manutenção de linha de produção. Quais são as linhas mais críticas? Então, você vai colocar em áreas selecionadas. Você não irá colocar na planta toda do cliente. E uma relação que eu posso trazer aqui entre RCM e Engeman. Então, por exemplo, na hora que você chegar para um cliente e falar para ele assim, eu vou te oferecer RCM, e você possui o Engeman como solução para oferecer isso aos seus clientes, é o seguinte, ele vai pedir assim, os custos, ali está mouse, os custos mais elevados de manutenção. O que o Engeman oferece? Relatório de custo de manutenção por ordem de serviço ou área de equipamento. Então, você pode pegar custo por OS ou também de uma área toda e oferecer. Serviços realizados em emergência, você gera gráficos e relatórios de ordem de serviço corretivas. O cliente ligou, pediu uma emergência. Peraí, olha quantas emergências eu atendia no início e depois da implantação do RCM, quantas emergências eu passei a atender. Uma frequência de falhas, então você mostra indicadores de manutenção como MTBF e MTTR. O downtime, então você apresenta para ele uma análise das ordens de serviço, relatórios de indicadores de desempenho por equipamento ou sistema. O que causou essas falhas? Você mostra um relatório de ocorrências ou até mesmo um relatório de perda produtiva. Tem um relatório que você aponta dentro do Engeman, por exemplo, se você locou um equipamento, esse equipamento ficou parado por uma manutenção. Qual foi a perda produtiva que eu tive dentro dessa locação? Então é bem abrangente essa parte de perda produtiva. E também quais componentes que falharam. Então a gente tem apropriação de ordem de serviço, listagem de materiais que foram utilizados por equipamentos, sistemas ou linhas de produções. E para fechar aqui com mais um pensador que a gente trouxe aqui para a nossa palestra, segundo Kotler, em 2003, a chave para a construção de relacionamentos duradouros é a criação de valor e satisfação superiores para o cliente. O cliente satisfeito tem maior probabilidade de se tornar fiel. Clientes fiéis têm maior probabilidade de dar à empresa uma maior participação em sua preferência. Manter os clientes satisfeitos exige mais do que simplesmente atender aos seus pedidos de demanda.
exige atenção focada e contínua. Os clientes se tornam fiéis à medida que observam o interesse da empresa pelos seus problemas e também lhe dão a mesma atenção como quando ele vai fazer uma compra. Então, eu acho que Kotler resume tudo o que um cliente precisa, e eu acho que foi o que eu tentei passar aqui para vocês também na nossa palestra, nosso webcast, que é justamente você possuir um banco de dados confiável, oferecer soluções online rápidas para os seus clientes e não somente focar naquele probleminha dele. Se oferecer uma solução maior, você chegar para ele e falar assim, ao invés de a gente trabalhar só as corretivas, tem um RCM, tem a preditiva, né? Então, ao invés de ir para o RCM, vamos ali para preditiva. Então, essas foram as informações que eu queria passar. Vamos ver aqui se possui mais alguma pergunta. Deixa eu ver. Kleber aqui mandou, olha, eu consigo registrar o histórico de manutenção dos equipamentos antes de ter o Engemam, OS já executados e depois implementar o Engemam? Olha, Kleber, é algo mais complicado o histórico você trabalhar assim dessa maneira. O que a gente faz quando você já possui, por exemplo, um Excel com cadastro de equipamentos, com cadastro de clientes, é migrar para dentro do Engemam. Então é possível a gente fazer essa migração. Então é interessante você começar com o histórico antes. Eu tenho ali uma média de 15 clientes, estou começando com o Excel, ótimo. Depois esse Excel, ele pode ser migrado para dentro do Engemam e você ter uma evolução aí até em níveis de relatórios e gerenciamento. Davi também. Sim, é possível eu enviar para você pcm@grupomac.eng.br. A Camila vai anotar seu e-mail aqui. E sim, Davi, eu lhe envio o APK do nosso demonstrativo Android e ele você já pode instalar no seu celular e você visualizar essas opções, por exemplo, de abrir solicitação, fazer coleta de dados, abrir e fechar ordens de serviços. Então tem como sim, eu te mandar. Quem quiser fazer mais perguntas, coloca um hashtag aí na frente, que ela fica como pergunta aqui, fica mais fácil da gente trabalhar com elas. O Engemam, assim, ele trabalha com reabertura de ordem de serviço caso o cliente reprove, ok. Mas como você consegue mensurar, né, quais foram reabertas dentro do sistema? A gente tem a data de reabertura de ordem de serviço. Tem a data que ela foi aberta, que ela foi fechada, que ela foi cancelada e que ela foi reaberta dentro do sistema. Então a gente consegue gerar isso através de relatórios dentro do Engemam. Ver quais foram reabertas por reprovação e quais também foram reabertas por você mesmo ter aberto ela novamente, ok? Luiz Carlos, se você nos mandar um e-mail também, eu lhe envio o APK para Android. A Camila já está solicitando aí para nós. Sim, existe relatório específico para que você visualize suas ordens de serviço abertas dentro do sistema. Sim, tem relatórios, gráficos, indicadores, não somente as abertas, como também as fechadas, as atrasadas. O que eu posso estar fazendo, Davi? Fazer uma apresentação em mais detalhes para você e a gente tratar esses dados aí. Para você visualizar dentro do Engemam, ok?
O app para iOS, ele já está na Apple Store. Então, quem tiver iOS, já é mais fácil. Já está liberado, só entrar lá na Apple Store e fazer download. O Android tem essa facilidade, a gente pode mandar o APK, né, para fazer uma instalação. Agora o iOS não, somente através lá da Apple Store. A gente vai fazer a liberação também na Play Store do Engeman, mas ainda não está liberado, mas eu mando o APK sim, para quem me mandou o e-mail aqui. Sobre a pergunta do Davi, se eu fechar uma ordem de serviço, encerrar o horário ou data, eu consigo reabrir essa ordem de serviço, editar horário, data? Sim, Lucas, mas isso daí é uma permissão. Então você vai definir qual usuário que pode fazer isso. Então não são todos que podem ir lá depois editar e modificar o item. Tem um nível de permissão que você permite quem pode reabrir, editar e fazer modificações nessa ordem de serviço. E a gente salva essa data de nova abertura da OS para que você possa visualizar elas em relatórios. Então, mas lembre, você define quem vai ter esse poder de editar uma ordem de serviço após ela estar fechada, ou até mesmo reabrir essa ordem de serviço. Os técnicos de campo podem alimentar informações sobre manutenção feitas em campo e ser visualizados pelos administradores, sim. Quem tá em campo, ele pode trabalhar com mobile, né? Igual vou mandar aí o APK para quem quer o Android e o iOS, já está disponível lá. E nesse APK, nesse aplicativo, é possível você tirar foto, é possível você pegar a assinatura do cliente, você colocar data de início, data de fim. Então você consegue ter as informações ali em campo e elas são sincronizadas com o servidor do Engeman quando você tiver uma 3G, quando você tiver uma Wi-Fi. Então você já consegue fazer a sincronização dos dados através de 3G e Wi-Fi com o seu banco de dados central. Aí você já consegue, aí os administradores do Engeman conseguem gerar gráficos, relatórios, indicadores. Então, trabalhando com um dispositivo móvel, você tem essa facilidade sim, também. Ok? Pessoal, vou fazer o seguinte. Qualquer outra dúvida, vocês podem encaminhar para mim por e-mail. Está aí na tela o meu e-mail, o e-mail da Camila também. Agradeço a atenção de todos que participaram desse nosso evento. Espero ter ajudado em algumas informações. Vou fazer o seguinte, vou passar para a Camila e qualquer dúvida à disposição, ok? Oi, pessoal. Bom, gostaria de agradecer aqui ao Fernando pelo webcast, pela apresentação e esclarecimento das dúvidas. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Nós não conseguimos aí despender de mais tempo para essa apresentação, mas quero deixar claro que assim que encerrarmos este evento, a gravação do evento já vai aparecer para vocês automaticamente aí nesse link mesmo do evento, tá ok? E nós vamos encaminhar também um link com os slides. Eu já até mandei aí no chat, tá? Esse mesmo link. Já tem os slides e também ficará a gravação. A gente percebeu aqui que tem alguns clientes, né, estão perguntando bastante especificamente aí sobre o funcionamento do software. Qualquer dúvida adicional com o funcionamento do software, com o que vocês estão trabalhando hoje, né, eu vou pedir para que vocês tentem sanar essas dúvidas, né, com o suporte técnico, tá? Eles podem trabalhar mais tecnicamente com vocês, ajudar mesmo no
na questão específica, no foco específico da dúvida de vocês, tá ok? E quanto ao material, nós vamos mandar para vocês e também mandar o demonstrativo para quem está pedindo aqui. O pessoal está mandando e-mail. Eu tenho o e-mail de vocês já, tá, pessoal? Na inscrição, a gente tem os dados de vocês. Eu vou pegar esses dados e vou encaminhar aqui para quem está me pedindo, tá ok? Ó, o Fernando mandou aí para vocês o e-mail do suporte para quem já é cliente e precisa tirar dúvidas adicionais, tá bom? Quero agradecer, Davi, obrigada, você está aí mandando aí um recado aí para o Fernando. Muito obrigada aí pelo elogio, pelo retorno aí, esse feedback de vocês, tá? Pessoal, assim que a gente terminar o evento, antes mesmo de aparecer a gravação, vai aparecer para vocês um formuláriozinho, tá? Perguntando se vocês querem contato. Então, eu sugiro, principalmente aqueles que também já deixaram claro que precisam aí, dos demonstrativos, que têm aí o interesse em avaliar os demonstrativos móveis e outras questões referentes àqueles que ainda não têm o sistema e querem avaliar o sistema como um todo. Por favor, preencham esse formulário, tem lá um campo de observações para vocês colocarem o que vocês precisam exatamente, que a gente trate com vocês, e eu vou pedir uma gestora comercial para entrar em contato e passar para vocês o material específico, tá ok? E também agendar com vocês aí uma demonstração, até mesmo o funcionamento dos demonstrativos móveis. A gente tem aqui um agendamento de uma demonstração online do Engeman, para que a gente possa explicar para vocês todo o funcionamento aí desse material. Bom, quero agradecer novamente, deixar aqui o convite aberto para os novos eventos. Nós temos aí eventos mensais, vamos divulgar sempre por e-mail e também nas nossas redes sociais, está aí na tela para vocês. Nós temos essas redes disponíveis, temos o blog com informações bem interessantes relacionadas à manutenção, tem a página do Face, o Twitter, o Google+, o LinkedIn e muitos vídeos bem interessantes relacionados à manutenção lá no YouTube, tá? Então, agradeço mais uma vez a todos, peço que preencham lá o formuláriozinho do final e ficamos à disposição nos e-mails aí abaixo, meu, do Fernando, por qualquer dúvida adicional. Muito obrigada, tenham um excelente dia e até o próximo evento.